agora sim estamos aqui com o ex-prefeito de Rio Preto, ex-deputado estadual e ex-vereador desta Câmara, Valdomiro Lopes. O prefeito está aqui no Zoom. Está me ouvindo bem, prefeito? Estou ouvindo bem. Tudo bom aí contigo? Tudo jóia. Muito obrigado por nos atender, viu, prefeito? E vamos lá, então. O prefeito quer falar com a gente aqui. O senhor teve aí numa espécie de hibernação, né, desde que deixou a prefeitura em 2016 e agora o senhor voltou a ser voz ativa, aí, principalmente nas redes sociais, né, onde tem se posicionado em relação a temas polêmicos da cidade, como aquele empréstimo de 300 milhões e também lembrando aí algumas realizações da sua gestão. Então, eu queria começar perguntando para o senhor qual que é a avaliação que o senhor faz do atual governo e se a cidade está melhor ou pior desde que o senhor deixou a prefeitura em 2016. Mais uma vez, obrigado aí por nos atender. Obrigado, Alessandro. Eu só quero fazer uma correção. Eu não estava em hibernação. Hibernação significa você ficar aí esperando, engordando. E eu emagreci, acabei de perder 18 quilos no regime que eu fiz, estou muito feliz, quero perder mais uns 10 para poder ganhar mais disposição ainda. Isso é bom. Na verdade, Alexandre, é assim, quando peguei a prefeitura de Rio Preto, peguei do atual prefeito, lá em 2009, peguei um orçamento, herdei dele um orçamento de 600 milhões de reais. Em 2009, janeiro de 2009, 1º de janeiro. Quando eu deixei a prefeitura 8 anos depois, dia 31 de dezembro de 2016, eu entreguei para o atual prefeito um orçamento de 1 bilhão e 800 milhões de reais. 3 vezes mais do que o orçamento que ele me deu lá atrás. Portanto, e esse orçamento de um bilhão, ele foi fruto do quê? Foi fruto exatamente de um banco de projetos que nós fizemos durante os 2 governos nossos. E mais do que isso, nós fomos buscar recursos federais importantes para enfrentar os desafios que a cidade tinha. E desses desafios eram muitos, mas eu vou citar aqui 5 principais. Primeiro, era a questão das enchentes. E nós fomos e conseguimos recursos para fazer obras de controle das enchentes no Rio Preto, na Avenida Alberto Andaló Zé Monia, que é o córrego Canela, na Avenida Juscelino Badibacite, que é o córrego Borá. Só aí já demos um controle de uma região que era crítica, na verdade, na cidade. Um outro desafio que eu enfrentei foi a questão habitacional. Rio Preto ainda tem déficit habitacional, mas só no nosso governo eu me lembro que eu assumi um compromisso de construir 5.000 casas para as pessoas de mais baixa renda. Olha, trabalhamos tanto, Deus foi tão bom, nós aproveitamos o Minha Casa Minha Vida, principalmente a faixa 1, nós conseguimos fazer mais de 10.000 casas. Olha lá, o Nova Esperança, o Lealdade ou Amizade, o Solidariedade, todos esses 3, com praticamente 7.000 unidades, faixa 1, aquela prestação que vai de R$ 25 a R$ 85, que é para as famílias que não tinham renda nenhuma, pessoas idosas, pessoas que ganhavam de R$ 1.600 para baixo. Construímos alguns faixa 2, que foi o Luz da Esperança, o Fraternidade e o Dignidade, que eu deixei pronto e iniciado no final do meu governo. Se você somar tudo isso com os conjuntos menores, que é o Residencial Vila Toninho, mais alguns que foram feitos no Andorinhas, no João Paulo II, passa longe de 10.000 unidades, mas ainda extrapolando muito mais o nosso compromisso que nós tínhamos feito lá atrás. Um outro desafio grande era o da saúde. A saúde, eu peguei a saúde detonada. Eu tenho relembrado agora as obras que nós fizemos, né? Muitas vezes até
foram tantas que eu estava vendo os meus arquivos, os meus vídeos, né? E nós fizemos as UPAs, né? Peguei uma UPA iniciada, que era a UPA Norte, terminamos a UPA Norte, fizemos a UPA Jaguaré, fizemos a UPA Tangará, ampliamos o SAMU, ampliamos a UPA Vila Toninho, ampliamos a UPA do Santo Antônio. E eu fico pensando até se essas UPAs não existissem nessa pandemia de Covid, que elas foram erroneamente transformadas em UTI para socorrer as vítimas do Covid. Erroneamente por quê? Não pela falta de estrutura delas, elas tinham estrutura para isso. Tinha oxigênio, aparelhos de ponta, monitoração de pacientes, mas tinha uma coisa que faltava, que era quando você faz várias UTIs em vários lugares diferentes, você não tem equipe treinada para fazer a intubação das pessoas. Um outro grande desafio era, além, enchente, habitação, era o desenvolvimento do transporte urbano em Rio Preto, que era a mobilidade urbana. Só na mobilidade urbana, nós deixamos prontos os projetos para fazer o novo terminal central, os viadutos, o viaduto lá da Vetorazo, o viaduto da Mirasolândia, o viaduto aí da João Mesquita, que tirou o ônibus ali da região central ali do Pastorinho, os corredores de ônibus, as ciclovias, enfim, foi um grande desafio, uma coisa muito importante que nós... E deixamos todo o recurso, isso que é importante. As obras atrasaram, mas nós deixamos todos os projetos prontos e os recursos em caixa para que o atual prefeito terminasse as obras. Além disso, olha, já falei da habitação, já falei da saúde, já falei da mobilidade urbana. Quero falar agora da educação. Nós pegamos uma faixa de crianças na educação que não iam à escola. Nós temos 109 loteamentos irregulares. Essas crianças dos bairros mais longe da cidade e dos bairros irregulares faltavam à escola, tinha uma evasão escolar muito grande. Nós construímos as melhores escolas do Brasil, que são os chamados Núcleos da Esperança. Você conheceu algum deles? Claro, fui cobrir até a inauguração, né, prefeito? Os Núcleos da Esperança, eles ficam longe dos olhos das pessoas, mas são superestruturas educacionais que tem a escola infantil de um lado, com 300 vagas, a escola, na verdade, a infantil, que é a creche, né? E a escola fundamental do outro, com 700 alunos. E, somando as duas, cada núcleo da Esperança são 1.000 alunos. Nós construímos 4, só aí 4.000 vagas, com uma superestrutura, piscina, campo de futebol, ginásio poliesportivo, área multiuso para aulas de teatro. Todos esses alunos estudam em tempo integral, porque eles moram longe da cidade, os pais e as mães trabalham, então eles precisavam ficar o dia inteiro na escola. Então, esses 5 eixos, que eram 5 grandes desafios, isso sem falar na regularização dos loteamentos, enfim, nós fizemos na verdade, um governo que foi responsável por triplicar esse orçamento. Fora isso, baixamos o valor da passagem do ônibus. Ao invés de subir, você viu, eu assumi a prefeitura em janeiro de 2009. Era R$ 2,10 a passagem. 8 anos depois, entreguei para o atual prefeito a passagem do ônibus a R$ 2,60. 50 centavos de aumento em 8 anos. E o fato da gente ter baixado a passagem de ônibus por causa do subsídio foi uma coisa inédita também no Brasil. Dito isso, eu estou entendendo que o senhor está dizendo que a cidade hoje está pior do que o senhor deixou. Não, dito isso, eu preciso dizer o seguinte. Opa! Vem cá, dá um socorro aqui, peraí. Prefeito, acho que alguma coisa aconteceu aí. Estamos falando aí com o prefeito, acho que ele se empolgou e tocou na tela. Sumiu a imagem aí.
Será que o senhor tocou na... Tem que clicar na camerinha aí, prefeito. Peraí. Estamos entrevistando aí o ex-prefeito Valdomiro Lopes, estava falando aí das realizações dele de governo. Acho que o prefeito voltou? Não. Pronto, estamos de volta. Ok, vamos lá Só então. preciso de uma coisa aqui atrás. Então vou pedir para o senhor ser mais... Então, dito isso... Só vou pedir para o senhor ser mais objetivo, senão o nosso tempo aí não vai dar nem para começar a entrevista, prefeito. Então tá, peraí. Pronto. Então é o seguinte, dito isso, eu fiz um resumo dos nossos 8 anos de governo e você vai poder conferir que a grande parte das obras que o atual prefeito fez nesse mandato anterior dele e nesse atual são obras que nós deixamos prontas, com recurso pronto, com dinheiro em caixa. Então é essa avaliação que eu faço. Tá certo. Vamos falar aqui de um tema mais atual, que o senhor usou as redes sociais para criticar aí esse empréstimo de 300 milhões, né? E agora também criticou o aumento de 12%. O que o senhor faria se estivesse no lugar do atual prefeito? Não faria esse empréstimo de 300 milhões e não daria o aumento no IPTU? Qual que seria a mágica aí? O que eu faria é o que eu fiz, não é? Veja bem, aliás, o prefeito atual, ele gosta de fazer empréstimo, mas não aqueles empréstimos subsidiados que nós fizemos no governo quando fui prefeito. Lá nós fizemos empréstimos do PAC, empréstimos subsidiados com 20, 25 anos para pagar, taxa de juros barata. O que ele fez foi, primeiro, um empréstimo de 200 milhões, que usou para recapear a cidade. É importante recapear a cidade? É importante. Mas ele fez um empréstimo comercial. Nem sei se ele pagou já a primeira prestação daquele primeiro de 200 milhões. E agora, ele quer fazer um empréstimo comercial de mais 300 milhões e a Câmara autorizou. Alexandre, pensa comigo. Como é que estão as taxas de juros hoje? Altíssimas, juros subindo. A Câmara autorizou um cheque em branco. Porque quando autoriza um empréstimo de 300 milhões para fazer obras que não tem nem ainda o seu projeto executivo pronto, o que acontece? Você passa a ter um cheque em branco. Quanto que vai ser a taxa de juros desse empréstimo? Não sabe. Até hoje não sabe nem quem é o banco que vai fazer. Quanto tempo para pagar? Como o empréstimo é empréstimo comercial, é taxa Selic, mais juro, prazo de pagamento curto, vai ficar tudo para o próximo governo, para os próximos governos. O que vai comprometer, com certeza, vai comprometer, escreva aí, investimentos da saúde, da educação. E o orçamento dele não anda o orçamento dele. Ele pegou, há 6 anos atrás, o orçamento de 1 bilhão e 800 milhões, que eu deixei. Agora o orçamento dele são 2 bilhões e 500 mil. 300 mil desse empréstimo que ele quer fazer, mais 200 mil que ele já fez o empréstimo, pronto, dá 2 milhões. Quer dizer, ele não foi buscar recurso onde ele devia buscar. Recurso barato, que é no governo federal. E no governo do Estado também há fundo perdido, mas o Estado nunca ajuda, nunca tem recurso como tem o governo federal. Tá ótimo. Vamos falar um pouquinho do futuro do senhor. Quais são os planos do senhor para 2022? O senhor pensa em candidatura? Qual que é o plano do senhor aí? E se o senhor segue no PSB mesmo? Olha, eu estou no PSB já há 22 anos, não é? E não penso em candidatura ainda, porque é muito cedo. Eu acho que o Brasil vai precisar redirecionar, na verdade, várias coisas. Eu vejo, muitas vezes, o atual presidente preocupado e interessado em consertar as coisas. Vejo, às vezes, ele tomando também decisões equivocadas, como é o caso da vacina, como é o caso da proteção contra essa grave epidemia que nós ainda estamos passando e que não vai acabar tão cedo. Então,
Vejo a questão econômica do Brasil como a mais grave dos últimos anos. Então, você vê o dólar explodindo. Sobe o dólar, sobe o petróleo, sobe a gasolina, a inflação volta forte. Você vai ao supermercado, os preços sobem quase todos os dias. As pessoas de mais baixa renda estão num sofrimento muito grande com a falta de emprego. Então, eu acho que realmente nós temos que agora unir as nossas forças, deixar diferenças políticas de lado, dar as boas ideias, ajudar os governos que estão aí estabelecidos para que eles achem essa nova meta de tirar o nosso país dessa situação. O dólar, nos últimos 2 anos, subiu mais de 40%. Quando sobe o preço do dólar, sobe o preço de tudo. E isso precisa ser controlado. Controlado. Como que o senhor avalia a possibilidade, as conversas aí do ex-governador Alckmin se filiar ao seu partido, PSB, para ser vice do ex-presidente Lula do PT? Bom, veja bem, essa é uma questão de foro íntimo do governador Alckmin, né? Ele não tomou decisão nenhuma. Aliás, com relação ao governo do Estado, eu vou dizer aqui que eu tenho uma boa relação com vários lados que estão aí abertos à disputa. Todo mundo sabe da minha boa relação com Márcio França, que é o presidente do meu partido, que foi governador. Todo mundo sabe da minha boa relação, não só política, mas também de amizade profunda, antiga, com o vice-governador Rodrigo Garcia. Fui deputado com ele 3 mandatos, não inteiros, porque acabei virando prefeito, mas todos sabem disso. E com o governador Alckmin, também tenho uma boa relação, porque fui deputado quando ele foi governador. Eu acho que, de qualquer forma, ainda essas decisões elas vão, até março, abril, acabarem se definindo. E pela instabilidade econômica do país, que também gera instabilidade política, você acaba não tendo as definições de forma clara. Então, nós não sabemos se o Márcio França ele se coloca como pré-candidato a governador, mas se ele vai ser mesmo governador. Quando ele diz que o Alckmin pode ser candidato a governador, ele se coloca como possível vice do Alckmin. O Rodrigo, esse já não, com a sua perdão, com a sua candidatura já previamente lançada. Então, nós precisamos ver essas definições para a gente ver os caminhos que nós temos que tomar. Eu acho que o Estado de São Paulo ele vai ter uma grande importância na recuperação do nosso país. Maravilha. O partido do senhor em Rio Preto, praticamente não se ouve mais falar do PSB desde que o senhor deixou a prefeitura, perdeu os vereadores que tinha. O senhor está trabalhando para reconstruir o partido, visando as próximas eleições municipais, voltar a fazer bancada na Câmara? Olha, veja bem, o PSB é um partido forte em Rio Preto. Ele pode não ter hoje representatividade porque lançou uma chapa de vereadores pequena, não teve candidatura a prefeito, né, por conta de... isso desestimula um pouco a formação das chapas de vereadores. Mas nós temos grandes lideranças no partido, o partido é forte, é considerado, tanto que nós sempre fizemos uma figura importante. Hoje, com esse sistema de você governar com as coalizões partidárias, na verdade é difícil ter um prefeito que se eleja e que tenha pelo seu partido a maioria na Câmara. Você pode ver, isso é a nível Brasil. Assim como os governadores, assim como o presidente da República. Então, o nosso partido continua forte, está em construção. Nós filiamos pessoas, lideranças, praticamente todas as semanas novas que vêm conosco
querer fazer a boa política. Agora, com relação a candidaturas ainda, eu acho que é muito precoce se falar qualquer coisa. Legal. Gente, eu estou conversando com o ex-prefeito de Rio Preto, Valdomiro Lopes. Deixar o nosso WhatsApp aí na tela, se alguém que estiver acompanhando aí quiser mandar alguma pergunta para o ex-prefeito, fica à vontade, eu estou com o WhatsApp aberto aqui. Prefeito, voltar a falar um pouquinho de Rio Preto, o senhor já falou meio por cima que acho que o atual governo tratou erroneamente a pandemia no que tange a questão ali pontual das UPAs. Queria que o senhor fizesse uma avaliação das medidas tomadas pelo município em geral na pandemia e principalmente agora na retomada econômica, se nós estamos no caminho certo ou não, o que o senhor acha que deveria ser feito diferente? Olha, primeiro é assim, vou dizer a você, não sou eu que estou dizendo que as medidas não foram acertadas, são os números que dizem. Vou perguntar para você, você que é um jornalista atualizadíssimo, qual foi a cidade do Brasil que percentualmente teve maior número de mortes por Covid? Qual foi? O senhor está perguntando, eu que perguntei para o senhor, poxa. Não, mas eu pergunto para você, você sabe qual foi? Sei, foi Rio Preto, teve um índice altíssimo de mortes. Rio Preto foi a cidade que percentualmente mais mortes por Covid teve. O Facebook, eu tenho um vídeo, se você quiser posso até mandar, eu gravei um vídeo por volta do dia 20 de março, há 2 anos atrás, 2019. Estava começando a pandemia no Brasil. Eu disse, prefeito, o senhor vai declarar aqui, se não for esses termos, foram termos parecidos. Estado de emergência na cidade. Compre 200 kits, 200 mil kits de exames para diagnóstico de Covid. Pode fazer isso, inclusive sem licitação. Está gravado, está lá no Facebook. Bom, o que aconteceu? Não se comprou kit de Covid, não fez diagnóstico. Por que o diagnóstico, há 2 anos atrás, era importante? Porque era a forma mais correta de você conter a pandemia. Se você viu um caso suspeito aqui, você tinha que fazer o quê? Você tinha que fazer o exame da pessoa, se desse positivo, fazia dos comunicantes, isolava, não tudo, isolava os comunicantes. Com isso, você iria contendo a evolução da epidemia na cidade. Isso aconteceu em outras cidades, em outros municípios. Uma outra coisa importante, eu dei uma ideia para que ele pegasse um dos hospitais, o Hospital Ielar, o Hospital Nossa Senhora da Paz, e transformasse de uma forma rápida e fácil num hospital para atender Covid, para ajudar a Santa Casa, ajudar o hospital de base. Por que isso? Por que um hospital? Por que um lugar só? E por que não 20, 15 lugares diferentes, como ele fez em unidades básicas de saúde que ele terminou, que nem chegou a inaugurar, que virou UTI para Covid? Por que isso? Porque você precisa ter equipe médica, você precisa ter protocolo médico, você precisa ter um chefe médico ou 2 em cada plantão de 6 horas, de 12 horas, que oriente as pessoas, os outros colegas médicos, os enfermeiros, enfim, toda a equipe, como é que eles devem agir, como é que eles devem entubar. Tinha paciente sendo entubado assim que chegava. A orientação era o seguinte: se você sentir falta de ar, você procura o posto de saúde. Errado! Quando você sente falta de ar, o seu pulmão pelo Covid já está tomado 40%, 50%. Você tem que fazer o diagnóstico do Covid. E olha, nós temos tomografia computadorizada e o exame, aquele exame que faz o PCR, à disposição desde o início da pandemia. Só não foram executados. Okay. Quanto tempo você demora para fazer uma tomografia de pulmão? Tem lá no Complexo ProSaúde, que eu inaugurei. Sim. Você demora 3 minutos para fazer uma tomografia do pulmão.
é fundamental para você ver a gravidade do Covid. Faltou a prevenção ali, né, prefeito? Faltou a prevenção. Transformasse o Complexo ProSaúde num centro de atendimento da cidade, 3 minutos para fazer o exame, mais 3 minutos para colocar o paciente, mais 3 minutos para tirar o paciente da mesa, são 10 minutos. Dava para fazer 6 tomografias por hora, funcionando 24 horas por dia, faz a conta. Você diagnosticaria quem está mal, você manda para a internação, quem não está tão mal, você pode medicar e deixar em leito de observação. Opa, tivemos uma travadinha aí no sistema do prefeito Valdomiro Lopes. Pelo Zoom acontece mesmo. Vamos ver se o prefeito consegue retomar. A gente estava falando com o ex-prefeito Valdomiro Lopes, ele apontando o que considera falhas aí no início da pandemia. Agora sim retomamos. Prefeito, infelizmente o tempo aqui está meio apertadinho, que a gente tem que seguir aqui. Para a gente encerrar, gostaria que o senhor fosse breve aí, deixar um recado para a população. E eu tinha uma outra pergunta aqui que eu até recebi, que várias obras deixadas pelo senhor são alvo de críticas de membros do atual governo, como corredores de ônibus e a localização do terminal central. O que o senhor tem a dizer? Pedir para o senhor ser breve e deixar sua mensagem final. Então vou dizer, o terminal central, ele acabou com a sardinha em lata das pessoas. Pergunta lá a satisfação das pessoas. E se não fizesse o terminal central onde ele foi feito, onde ele seria? Os membros do atual governo, eles tentaram desconstruir tudo que nós fizemos. Por quê? Porque eles não fizeram nada de novo. Pergunte à equipe do atual prefeito quais foram os novos projetos que ele fez para o futuro de Rio Preto. Outra coisa, qual é a outra pergunta? Era a questão dos corredores também, que eles sempre falam... Corredores de ônibus. Os corredores de ônibus são importantes, eles agilizam, na verdade. Essa história de calçada que trocou a guia e fez esse aditivo de 8 milhões, isso não fui eu que fiz, não. Já estava previsto no nosso projeto, na verdade, a raspagem do antigo asfalto onde precisasse, que se chama fresamento do asfalto, e adequação das guias. Aliás, parece que montaram uma CPI. Onde que foram parar aquelas guias de granito que são eternas, que custam uma fortuna e que foram substituídas por guias de concreto? Onde é que foram parar isso? Granito rosa, né? Aliás, é um questionamento que até o fotógrafo Toninho Cury sempre faz aí nas redes sociais. Pois é. Não sabia, mas parabéns ao Toninho Cury, que é meu amigo até de banda, né? Nós tocamos junto no Dequex. É isso aí. Prefeito, quero agradecer a sua entrevista. Tinha alguns outros temas. Infelizmente, o tempo aqui é apertado mesmo, mas falamos aí 40 minutos. Deu tempo do senhor se posicionar aí, falar bastante. Peço para o senhor deixar uma mensagem final, enfim, deixar seu recado. E também a situação jurídica do senhor. O senhor tem algumas condenações aí. Como é que está? O senhor está podendo ser candidato, se quiser? Lógico. Sim. Se decidir. Não tem nada que impeça a nossa candidatura. Isso é coisa dos adversários, mas não estou pensando nisso agora. Mas eu quero dizer para as pessoas de Rio Preto que Rio Preto é uma grande cidade. E que o atual prefeito tem muita sorte. Sorte, quando eu digo, acho que até ele é bem abençoado por Deus, porque entrou depois de eu ter saído da prefeitura. Ter deixado o orçamento do jeito que eu deixei, projetos do jeito que eu deixei, foi só cumprir direitinho, mesmo criticando, tal, porque o que ele ia fazer? Tinha que criticar, falar alguma coisa, não é? É isso aí. Porque senão não tinha jeito, mas o povo de Rio Preto é o melhor povo do Brasil. Por isso que eu fico triste quando vejo a taxa de mortalidade do Covid, quando vejo o nosso comércio sofrendo com a pandemia, mas quero dizer que a esperança continua. E Prefeito. As minhas ideias, elas nunca vão morrer, elas vão continuar sempre comigo e com as redes sociais vou continuar sempre dando elas para as pessoas. É isso aí, prefeito. A gente vai voltar a se falar bastante aí no próximo ano. Quero agradecer bastante o senhor, desejar um bom fim de ano aí e que 2022 seja melhor para todos nós. Obrigado, viu, prefeito? Amém. Para você também e para o povo de Rio Preto, Feliz Natal e
e um ano novo de muita luz e prosperidade. Obrigado. Tchau. É isso aí, gente. Tá aí, então, o ex-prefeito de Rio Preto, Valdomiro Lopes, que possivelmente, ele não falou aí, mas deve sair candidato a deputado estadual ou federal em 2022. Todo mundo já se articulando.